Bom dia, oitavo ano. Hoje a gente vai ver uma coisa nova, né? Monômios. É uma coisa nova, mas que de certa forma vocês já viram em alguns momentos nos capítulos anteriores. Porque o monômio ou termo algébrico nada mais é que uma composição de um produto entre um número e uma letra. Então aqui eu tenho um número e uma letra. O produto entre esse número e uma letra eu vou chamar de monômio. Então aqui entre um número e uma letra sempre vai ter um sinalzinho de multiplicação que fica subentendido, ou seja, a gente não precisa colocar, mas a gente sabe que existe aqui. Então você vê que entre esse número e essa letra não existe nenhum tipo de separação. Então aqui eu tenho um monômio, aqui eu tenho outro monômio, aqui eu tenho outro monômio e aqui eu tenho outro monômio, né? Entre cada um deles, você não vê nenhuma separação, você não vê nenhum sinal de mais ou de menos separando eles. Existe aqui uma coisa que a gente não precisa colocar, mas que a gente sabe que existe, é um sinal de multiplicação. Então, um monômio, ele nada mais é que um produto. Ele é um produto de números. Só que eu tenho um número que eu sei qual que ele representa, por exemplo, aqui o número 5, e eu tenho a letra X que representa um número que a gente até então não conhece. Lembra lá das nossas expressões algébricas, que no lugar de cada letra a gente colocava um número para saber o valor numérico daquela expressão algébrica? Então isso aqui nada mais é que uma expressão algébrica, tá? Então expressão algébrica, mas a princípio sem nenhuma adição ou subtração que separem essas letras e números. Um monômio ele é composto por um coeficiente, que é o número, e pela parte literal, que são as letras. Então aqui, olha, qual é o coeficiente aqui? O coeficiente é o número, é o 7. E a minha parte literal aqui vai ser o x. E para os demais? Ó, coeficiente aqui é o menos 7 quartos, é a fração. E a minha parte literal? A minha parte literal é a ao quadrado m. Ah, professora, mas esse 2 é um número. Não, ele é um expoente da letra A. Então, ele faz parte da letra A, ok? Aqui eu tenho qual coeficiente? Vamos lá. Coeficiente. Aqui eu tenho menos ABC. O coeficiente aqui vai ser o menos 1, porque não aparece número nenhum, tá vendo? Como não aparece número nenhum, então aqui é apenas menos 1. Esse menos e 1 na frente, como se o 1 estivesse multiplicando o ABC. E a parte literal? A parte literal é o ABC. Aqui, quem é o meu coeficiente? O meu coeficiente é o sobre 3. Mas aí em cima não vai ficar nenhum número? Vai. Bota o número 1. E minha parte literária é o x ao quadrado e y. Ok? No monômio, e mais para frente nós vamos ver também binômio, polinômio, algumas coisas com nômios no final, que é só uma variação do monômio, nós temos o grau. O que é o grau? O grau é a soma dos expoentes da sua parte literal. Então, por exemplo, qual é o grau desse monômio? Eu vou pegar a parte literal e somar os expoentes. 2 mais 3, 5. E aqui, qual é o grau? Eu vou pegar o 3 mais o 2 mais a letra C, aqui eu tenho o expoente 1, mais o 1. Então vai dar 6, tá? Então lembrando que quando eu não tenho expoente nenhum, é porque o número 1 está ali sendo... tá ali, a gente não consegue ver, não precisa colocar, mas ele tá ali, tá? Subentendido que ele tá ali. E o que é monômio ou termos semelhantes? O que são monômios semelhantes ou termos semelhantes?
são aqueles que têm a mesma parte literal ou que não têm parte literal. Por exemplo, o 9x e o 7x são semelhantes, porque os dois têm x. 5a ao quadrado b são semelhantes? São, porque ó, a ao quadrado b, a ao quadrado b. 4,18 e menos 5 são semelhantes? São, porque não tem parte literal. Então, até agora, todos esses aqui são semelhantes. 8xy e meio xy são semelhantes? São, ó. Eu tenho x, x, y. Agora, observe esse outro lado aqui. 7x e 5y são semelhantes? Não, porque ó, um é 5, perdão, um é x, outro é y. São partes literais diferentes. Aqui são semelhantes? Não. Por que não? A ao quadrado, A ao cubo. Aqui, ó, o expoente tem que estar igualzinho. Como não está igualzinho, então não são semelhantes. Aqui são semelhantes? Olha só. X com x. X, aqui está x com expoente 1. Aqui tem x com expoente 2. Então, aqui, de cara, a gente já viu que não é semelhante. Comparando y. Y ao quadrado e y elevado a 1. Ó, são totalmente diferentes. Então, para ser semelhante, a parte literal tem que ser 100% igual. Letra igual a letra, e se aquela letra tem expoente, o expoente da outra letra tem que ser igualzinho para ser semelhante, ok? E para a gente finalizar aqui, nós temos a adição algébrica de monômios. Então, aqui eu tenho um exemplo que ilustra isso. Se eu tenho 3 peras e 2 peras, então eu vou ter 5 peras. Agora, se a gente fosse representar essas peras por letra, seria 5p. 5p por quê? 3p mais 2p. Se eu tenho 2 maçãs mais 5 maçãs, 2 maçãs mais 5 maçãs, eu tenho 7 maçãs. Agora que eu tenho 4 peras mais 3 maçãs. Eu não tenho do mesmo tipo de fruta. Então, aqui eu não posso somar. Então, vai ficar 4p e 3m. Desse jeito. Eu não posso somar pera e maçã. Lá na soma, na adição de monômios, é a mesma coisa. Eu só posso somar monômios em que a nossa parte literal são semelhantes. Então, aqui não são semelhantes. Não são semelhantes. Então, eu não somei. Aqui, ok, são semelhantes. Então, eu somei. As peras são semelhantes. Eu somei. Tá? Então, quando não são semelhantes, eu não somo. Vai ficar simplesmente 4p mais 3m. Não faço mais nada nessa operação. Aqui são semelhantes. Eu tenho x ao cubo e x ao cubo. São semelhantes, beleza. Então, eu tenho 7x ao cubo e 5x ao cubo. 7 mais 5, 12. 12 o quê? X ao cubo. Aqui eu tenho x ao cubo, x ao cubo. São semelhantes? São semelhantes, né? Mesma parte literal. Então, eu vou pegar o 5 e vou fazer 5 menos 9, tá? 5 menos 9. Vou colocar aqui entre parênteses só para vocês verem qual é a operação que eu estou fazendo. E o x ao cubo, eu repito. 5 menos 9 dá quanto? Menos 4. Menos 4 o quê? X ao cubo. Aqui eu tenho 7a menos 6a mais 2a. A. A parte literal é igual? É igualzinha. Então, eu vou repetir aqui o A. E vou fazer o quê? 7 menos 6, 1. 1 mais 2, 3. 3 o quê? A. Por quê? Porque são semelhantes. E os 5x mais 2y são semelhantes? Não são. Eu tenho x e tenho y. Então, como é que fica essa operação? Do mesmo jeito que ela começou. Não muda em nada. Entenderam? Então, para hoje, a gente viu o que são monômios, a gente viu o grau, as partes, a adição e automaticamente subtração de monômios. Então, os exercícios que vocês vão fazer, eu vou deixar na descrição, no próprio Classroom, e vocês vão fazer e vão me retornar esses exercícios, tá bom? E qualquer dúvida,
Estou à disposição, só perguntar. Quem quiser perguntar lá no aplicativo pode perguntar. Quem quiser continuar mandando a pergunta por e-mail, pode continuar mandando por e-mail também. Beleza? Bons estudos.